Será que o bebê pode nascer depois da data prevista do parto, a famosa DPP? Se você está grávida, quer parto normal e chegou a 40 semanas de gestação sem ter nenhum sinal de parto, você provavelmente está começando a ficar um pouco ou bastante ansiosa. Ou talvez você esteja aí por volta da 38ª, 39ª semana de gestação e já esteja começando a pensar sobre o assunto, pensar se o seu bebê vai nascer na data prevista, se ele vai nascer antes, quando será que seu parto vai começar. De uma coisa eu tenho certeza, nenhuma gestante quer que o seu bebê nasça depois da data prevista. E a grande maioria das gestantes acha que o bebê vai nascer antes da DPP. E eu falo isso com convicção porque eu dou aula para gestantes desde 2018. E sempre que eu pergunto sobre a data prevista do parto, sobre a DPP, elas me respondem: ah, a DPP é dia tal, mas eu acho que ele vai nascer antes. E aí o que acontece é que a grande maioria das gestantes que querem parto normal se frustram, porque o bebê provavelmente não vai nascer antes da data prevista como elas acham. Então nesse vídeo eu vou te contar como foi a minha experiência de esperar 11 dias depois da data prevista para minha filha nascer. Sim, a DPP era 4 de março e ela nasceu no dia 15 de março. Então a gente vai conversar um pouco sobre a data prevista do parto e sobre quais são as chances de que o seu bebê nasça antes, durante ou depois da data prevista. Se você assistir até o final, eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai estar se sentindo mais tranquila e mais calma para esperar aí o momento que seu parto vai começar e que o seu bebê vai nascer. E se você não me conhece ainda, meu nome é Ângela, eu sou bióloga e trabalho educando mulheres sobre o parto normal e sobre como se preparar para o parto. Inclusive, eu criei um programa online de preparação para o parto, que é o Guia Nascer Suave, cujo link vai estar aqui na descrição desse vídeo, caso você queira conhecer. Bom, então vamos começar agora falando um pouco sobre a DPP, a data prevista do parto, como ela é calculada. A DPP é calculada se adicionando 280 dias, ou seja, 40 semanas, ao primeiro dia da última menstruação. E essa regra, esse cálculo foi criado em 1800 e pouco por um médico britânico, numa época onde a gente não tinha nenhum outro recurso para estimar o momento de nascimento do bebê. 4% apenas dos bebês nascem na DPP. 4% dos bebês nascem na data prevista. E se a gente acelera o tempo aqui para os tempos modernos, a gente vai ter vários estudos que mostraram que, na verdade, a média normal da gestação não é 40 semanas. Nesses estudos, os pesquisadores viram que, na verdade, para primeiro parto, a média é 41 semanas e para segundo parto, a média é 40 semanas mais 3 dias. Ou seja, nem para primeiro parto, nem para parto subsequente, a média é 40 semanas. Então só essa informação já deve estar te dando um alívio muito grande. Se você quiser entender melhor esse número, entender melhor sobre como esses estudos foram feitos, eu vou deixar o link de um deles aqui na descrição do vídeo para você ler depois. E antes de te contar a minha história, eu quero dar um aviso aqui, que é de que esse vídeo não é uma recomendação médica e, ao te contar a minha história, eu não estou querendo dizer que você tem que fazer exatamente o que eu fiz, porque cada caso é um caso e é muito importante que você siga as orientações do profissional que está acompanhando a sua gestação e que vai acompanhar o seu parto. Era a minha segunda gestação, então eu estava grávida pela segunda vez. E o meu primeiro filho nasceu exatamente na data prevista, ou seja, ele era um desses 4% dos bebês que nascem na data prevista. Então, na minha segunda gestação, eu estava super otimista, achando que a minha filha ia nascer antes da DPP, já que o meu primeiro filho nasceu na DPP. E geralmente as segundas gestações, as gestações subsequentes são mais curtas, eu imaginava, tinha certeza, que o meu segundo filho nasceria antes de eu completar 40 semanas. O que aconteceu é que eu caí do cavalo, que quando eu cheguei com 40 semanas eu não tinha nenhum sinal de trabalho de parto. E aí eu fiquei muito ansiosa, fiquei muito nervosa e para completar o combo, né, eu, apesar de morar na Holanda, toda a minha família, todos os meus amigos moram no Brasil e aí todo mundo começou a me perguntar, não, mas cadê o bebê, mas cadê o bebê, mas cadê o bebê que não nasce e você ainda tá grávida? E os dias foram se passando e as pessoas foram ficando ainda mais, né, nervosas e ansiosas e eu fui ficando também mais, então eu tinha que lidar com a minha ansiedade e com a ansiedade das outras pessoas. Foi um período bem estressante, bem ruim. Com 41 semanas, eu tive mais uma dessas consultas de checagem e a obstetriz viu que o meu colo ainda estava bem duro, bem espesso e que estava longe, digamos,
de o meu parto começar. Aí eu fiquei pior do que eu já não estava animada, eu fiquei ainda mais desanimada. Aí ela me falou que eu seria encaminhada para o hospital, para ginecologista, para checar tudo melhor e para decidir o que a gente ia fazer a partir daquele momento. Então eu fui checada no hospital, fizemos isso com 41 semanas e 3 dias. E no hospital eu fiz cardiotoco, fizemos ultrassons, enfim, a médica me checou bastante e checou o bebê de maneira geral e disse que o meu colo, na verdade, estava começando a afinar, estava começando a amolecer e que ela acreditava que meu parto iria começar aí nas próximas horas, que ela achava que não precisava ser feito nada e só esperar. E aí, ela me falou isso, eu fiquei muito aliviada, muito feliz, porque eu até então tava achando que eu tava quebrada, né? Tipo, tinha algum problema comigo, porque que eu não entrava em trabalho de parto com 41 semanas e 3 dias. E eu acho que eu fiquei tão mais tranquila, tão mais calma quando ela me falou isso, que nesse mesmo dia, à noite, as contrações começaram e aí a minha filha nasceu no dia seguinte, às 10 da manhã. A minha filha nasceu pesando 3,2 kg, então ela nasceu com um peso super normal. Não nasceu gigante, como muitas pessoas ficavam me falando, nossa, mas que tamanho que vai nascer esse bebê? E eu sou uma pessoa pequena, eu tenho 1,54 m de altura, então as pessoas estavam bem preocupadas com relação a isso, porque como que um bebê de 40 e sei lá quantas semanas vai sair de uma pessoa de 1,54 m de altura. E aí minha filha nasceu bem, nasceu saudável, nasceu com peso normal, o parto foi super saudável, foi tudo normal. E agora que eu já te expliquei o que é a DPP, como ela é calculada, falei um pouco sobre as estatísticas de quantos bebês realmente nascem e falei a minha história, eu quero te dar algumas sugestões do que você pode fazer para se manter tranquila e calma enquanto você espera o seu parto começar para o seu bebê nascer. E a primeira sugestão que eu tenho é que você evite falar para as pessoas a DPP, que você evite dar uma data para as pessoas, porque quando você dá uma data para as pessoas, elas não sabem tudo isso que você aprendeu aqui nesse vídeo, elas não sabem que essa data é só uma estimativa, que provavelmente o bebê não vai nascer nesse dia, tem 96% de chance, gente, 96% de chance de que ele não vai nascer nesse dia, de que seu parto não vai começar nesse dia. Só que você não vai querer explicar isso para todo mundo que você dê a data, você não vai querer dar uma aula de DPP para as pessoas para explicar que, olha, essa é a DPP, mas o bebê provavelmente não vai nascer nesse dia, porque as pessoas já vão começar, não, mas como assim ele não vai nascer nesse dia? Não, mas quem que falou isso? Então evite gerar ansiedade nas pessoas, evite ter que lidar com a ansiedade das pessoas e tente falar, ao invés de dar uma data, tente dar um período. Então, quando as pessoas perguntarem, para quando é o bebê? Você pode falar, o bebê é pro final de maio. Ângela, mas eu já dei a DPP, e agora? O que eu faço? Bom, se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente já falou DPP para as pessoas. E aí, nesse caso, o que você pode fazer é, quando elas começarem a perguntar, mas o bebê não era para tal dia? Nossa, mas você não tinha dito tal dia? Você pode falar, então, a gente fez novos exames, e aí, na verdade, não, a gente viu que estava errado essa data, eu não fiz direito os cálculos da minha menstruação, e agora a gente sabe que o bebê está previsto para nascer, aí você vai lá com aquela história do período, ou daí expande aí a sua data prevista para frente. E outra sugestão que eu quero te dar é que você tente se manter, mesmo que você esteja bem no final da sua gestação, se você estiver se sentindo bem, que você tente se manter ativa, que você se movimente, que você tente fazer exercícios numa bola de pilates, tudo isso para manter o seu corpo em movimento e estimular o trabalho de parto, estimular o seu corpo a entender que o bebê está pronto para nascer, caso o seu bebê esteja pronto para nascer, porque é muito importante que você saiba que o seu corpo entra em trabalho de parto quando o bebê sinaliza que está pronto para nascer. E a minha terceira sugestão para você é que você tente relaxar o máximo possível, tente se manter confiante, porque o estresse e a ansiedade atrapalham o início do trabalho de parto. Então, mesmo que seu bebê esteja pronto para nascer, mesmo que ele envie os sinais para o seu corpo dizendo que ele está pronto, se você estiver estressada e ansiosa, você vai estimular a liberação de hormônios do estresse e esses hormônios atrapalham o começo do parto. E a tendência é que o seu parto demore mais para começar. Você pode, por exemplo, tentar fazer uma meditação para tentar relaxar sua mente, acalmar sua mente, se manter mais tranquila e estimular o processo. Se você quiser, aqui no meu canal eu tenho uma playlist com áudios de relaxamento para gestação e para o parto que você pode usar nesse período aí onde você está esperando o parto começar, mas está começando a ficar um pouco ansiosa porque ele não começou ainda.
Agora, se você chegou até essa parte do vídeo, eu quero muito saber de você, se você está grávida, já passou de 40 semanas, ou se isso aconteceu com você numa gestação passada, ou se você conhece alguém que está lidando com essa situação, ou se você talvez nem está grávida ainda, mas já começou a pensar sobre o assunto, ou se você está grávida, mas você está mais no início da gestação, mas também quer aprender um pouco sobre isso. Me conta aqui nos comentários, porque eu quero muito conhecer você. E como sugestão de vídeo, eu vou deixar para você o relato do meu parto, onde eu explico de forma bem mais detalhada todo esse processo que eu contei aqui nesse vídeo. O card vai estar aqui no final para você assistir depois. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouquinho, e eu vejo você no próximo.